Agradecemos muito a apresentação do resultado da pesquisa e concedo a palavra ao professor Michel Misse. Eu vou fazer um pequeno deslocamento aqui na nossa discussão, que até agora tratou principalmente dos dados sobre vítimas. Eu vou fazer um deslocamento para discutir a questão da autoria. Então, para tratar a questão da autoria, em qualquer país do mundo, você se baseia na investigação policial. Porque é a investigação policial que produz o esclarecimento do que aconteceu, a elucidação do crime. E é na investigação policial que você verifica como é que se deu o crime, a dinâmica do crime. E é ali que você pode também, não apenas detectar melhor o perfil de autoria, como também os fatores que condicionaram, no plano local, no plano micro-sociológico, a entrada, a passagem ao ato, como se diz, né? Você sair da intenção para a ação. Ocorre que nós, no Brasil, não temos dados sobre autoria. E se essa comissão, a quem eu agradeço o convite pela presença e por partilhar essa mesa, se essa comissão, a meu ver, pode cumprir um papel importante, particularmente importante nessa área, está exatamente em vincular a discussão do assassinato de jovens com a falta de dados sobre autoria. Esse é um ponto fundamental. E, evidentemente, que essa falta de dados decorre, como já foi dito antes pelo professor Inácio Cano, da baixa taxa de elucidação de homicídios. Mas não só de homicídios. Porque os homicídios, eles não ocorrem isoladamente de outros crimes. Há uma certa articulação entre homicídios e outros crimes, com exceção dos homicídios que são mais facilmente elucidados, que são os crimes passionais. Os homicídios com uma frequência que em outros países é a mais alta, por exemplo, na Inglaterra, 90%, a taxa de elucidação de homicídios é em torno de 90%. Desses 90%, primeiro que a taxa é baixa, são poucos homicídios. Segundo que 80% desses homicídios estão relacionados a crimes passionais, que são exatamente aqueles em que a vítima e o autor se conhecem, é mais fácil você esclarecer o crime. Então não é não vai aí nenhum elogio à polícia inglesa e nenhum demérito à polícia brasileira. Apenas o fato é que a polícia brasileira enfrenta uma grande quantidade de homicídios, uma grande quantidade de crimes violentos no cotidiano, né? E não é capaz, nas condições atuais, de dar conta disso. Então, como ela não dá conta disso, nós não temos realmente dados. Os Professor, dados que tem uma taxa de elucidação de crimes de homicídios no país? Não tem. Quando falam 8%, Não, esses 8%, foi o Conselho Nacional de Justiça que circulou com isso. Não existe pesquisa nacional que demonstre isso. Existem pesquisas em algumas áreas, em alguns estados, em algumas cidades. Por exemplo, a primeira, mais antiga pesquisa foi a pesquisa feita pelo Luiz Eduardo Soares, no Rio de Janeiro, ainda nos anos 90, em que ele detecta, a partir de uma amostra de casos de processos, de inquéritos policiais, quantos efetivamente chegaram a ir a julgamento, na época 8%. Não foram 8% elucidados, foram 8% que foram a julgamento. Há pesquisas do professor Inácio Cano, há várias pesquisas, mas elas não são nacionais, são sempre pesquisas feitas em estados ou em municípios. Nós fizemos, eu vou apresentar agora, uma pesquisa que foi uma pesquisa financiada e, curiosamente, essas são as pesquisas que nós fizemos sobre a polícia brasileira nos últimos anos, né? Nós vamos passar. Essa pesquisa aí, o inquérito policial no Brasil,
né? Ela foi uma pesquisa que não foi financiada por nenhum órgão público, ela foi financiada por uma federação de sindicatos de policiais que nos procuraram e quiseram que nós fizéssemos essa pesquisa, porque eles achavam que nós íamos encontrar o mesmo resultado que eles já conheciam na sua prática, né? E qual foi o resultado que nós encontramos? Nós trabalhamos com vários estados, trabalhamos com 5 estados. Em média, com exceção de Brasília, a taxa de elucidação não chegava a 15%. Variável de um estado para outro, mas não chegava a 15%. Em Brasília era maior no plano piloto, né? Porque foi considerado pela pesquisa de Brasília a elucidação como sendo que a polícia tivesse conseguido concluir o inquérito com autoria e materialidade. Mas esse critério nós não usamos na pesquisa. Nosso critério foi bem sucedido o trabalho da polícia se o Ministério Público aceitou esse trabalho e o transformou em ação penal. Se o Ministério Público devolveu para novas diligências, então esse trabalho não foi bem sucedido. Observe no caso aí do gráfico 1, no Rio de Janeiro, capital, nós tivemos um total de registros policiais de homicídio doloso consumado e tentado em 2005 de 3.167 registros, envolvendo um número maior de vítimas. Desse total de registros, 2.928 se transformaram em inquéritos tombados do Ministério Público. Então, um número bem próximo, né? Não, a diferença ali no gráfico acentua, mas, na verdade, o número é bem próximo, o que significa que a maioria dos registros foi transformada em inquérito. Continuemos. Agora, desses registros policiais... agora o roubo. Nós temos aí 69.621 registros policiais de roubo e 1.358 inquéritos tombados no Ministério Público. Aqui a diferença é enorme, que mostra que a taxa de elucidação de roubo significa ameaça ou uso da violência para obter ou expropriar um bem de alguém. A diferença é muito gritante. Pode continuar. Aqui no caso de estelionato, para 9.101 registros policiais de estelionato, 1/3, 3.052, se transformaram em inquéritos tombados no Ministério Público. Continuemos. Vejamos agora o que aconteceu com os homicídios dolosos. Aqueles 2.900 e tanto que nós vimos lá, 2.400 voltaram para a delegacia para novas diligências, o que significa que não foram bem-sucedidos. 394 houve pedido de arquivamento, porque não tinha elementos suficientes para prosseguir. E apenas 111 se transformaram em denúncia até 3 anos depois. Um total, se vocês estão lembrados, de quase 3.000 inquéritos que chegaram ao Ministério Público, 111 se transformaram em ação penal. Tá? Isso é importante porque isso, além do próprio fator, né, da impunidade que está presente aí, isso demonstra, né, como é que nós podemos saber alguma coisa sobre a autoria se nós só podemos trabalhar com 111 casos que efetivamente foram esclarecidos. Por favor. No caso de roubos, nós temos, daquele total enorme que vocês viram lá, 638 voltam para as delegacias, 370 são denunciados, 133 são arquivados. Esses 370 que são denunciados e que lotam as prisões brasileiras, na verdade, não representam quase nada em comparação com o total de roubos praticados na cidade. Por favor. Agora, o que nós verificamos? Nós verificamos que a única área em que nós sabemos alguma coisa de autoria, não muito, mas sabemos alguma coisa de autoria, é quando o homicídio foi praticado por um policial no cumprimento, supostamente, no cumprimento do seu dever. No Rio de Janeiro, nós tivemos mais de 10.000 mortos em uma década de civis suspeitos mortos pela polícia, supostamente em confronto legal.
Então, aqui nós temos o gráfico que mostra na capital, em azul, e em marrom, no estado do Rio de Janeiro, né, o número de civis suspeitos mortos em confronto com a polícia. Observem como é que nós temos um aumento regular a partir do final dos anos 90, né, e agora um decréscimo a partir das políticas adotadas no Rio de Janeiro com as UPPs e com as políticas de redução de riscos. Continuemos. A comparação entre o número de civis mortos pela polícia e policiais mortos em serviço mostra uma assimetria extraordinária. Ninguém deseja que os policiais sejam mortos, evidentemente, mas essa assimetria nos deixa... nós estranhamos isso, porque ou os suspeitos, os civis mortos, são absolutamente incompetentes no uso daquelas armas poderosas que eles têm, né? Ou então nós estamos assistindo, em uma parte ponderável desses casos, a uma política de extermínio e de execução. Nós não podemos também garantir nada, porque o Ministério Público também não fiscaliza a atuação da polícia nesse caso, e nós não sabemos efetivamente quantos desses casos se deram, em que condições e qual foi a dinâmica do crime. Por favor. Quando nós vamos analisar o que aconteceu com os inquéritos de autos de resistência, isto é, que envolveram civis mortos pela polícia, nós vamos pegar o ano de 2005 e ver o que aconteceu em 2007, 2 anos depois. Em 2005, foram 707 vítimas da polícia, que resultaram em 510 registros de ocorrência, que se transformaram em 355 inquéritos no ano de 2005. Até 2 anos depois, só haviam 19 inquéritos tombados no Ministério Público, no Tribunal de Justiça, até dezembro de 2007. Quer dizer, de 510 inquéritos, né, de 510 registros, nós só temos 19 inquéritos tombados até 2 anos depois, né, no Tribunal de Justiça. Por favor, o que aconteceu com esses 19 inquéritos? 16 foram arquivados por falta de provas. 3 foram denunciados, 2 foram pronunciados, 1 foi a julgamento e 1 foi condenado. Nós temos nesse caso aí, nós verificamos que havia policiais que já estavam com mais de 20 mortes de civis suspeitos nas costas e continuavam atuando. Para dar um exemplo comparativo, nos Estados Unidos, quando um policial, num confronto, se vê na necessidade de matar, não é, um suspeito, um criminoso que está sendo perseguido, ele é imediatamente afastado do serviço, lhe oferecem um conjunto de terapias, inclusive psicólogos para acompanhá-lo, não é, porque se supõe que não é fácil para um policial matar alguém. Ele não é policial para matar, ele é policial para investigar, para prender, para produzir provas. Ele não é um policial construído para matar, mas é um policial construído para exercer a proteção dos cidadãos. Então, supõe-se lá que um policial precisa de apoio terapêutico quando ele se envolve numa situação dessa. Aqui nós temos policiais que matam as dezenas, né, e continuam em serviço. São promovidos, sem dúvida. Eu acho que esses dados, eles são... Eu tenho uma suspeita, e eu disse isso para o ministro da Justiça alguns meses atrás. Eu tenho a suspeita que um número muito elevado das mortes de jovens no Brasil são produzidas por policiais, não necessariamente por policiais em serviço, e muito menos pela polícia como instituição, mas por policiais vinculados a grupos de extermínio, a milícias e a outras formações que envolvem, inclusive, transações com grupos de outros grupos criminosos. Então, eu acho que essa questão da polícia é uma questão hoje, a meu ver, decisiva para nós avançarmos nessa área. Não é possível mais nós continuarmos sem informação, sabendo que a polícia está sendo autora de tantas mortes,
né, o que não é normal, e sem que isso produza um impacto sobre o processamento desses crimes. Continuemos. Essa é uma outra pesquisa mais recente que nós fizemos para o Ministério da Justiça sobre o fluxo do trabalho de perícia nos processos de homicídio no Rio de Janeiro. Nós esperávamos, nesse trabalho, tentar identificar um pouco mais a dinâmica e, portanto, alguns dados sobre a autoria. Continuemos. O que nós encontramos? Nós encontramos que, nesse período de 3 anos, 2009, 2010, 2011, a taxa de elucidação na Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro, que é uma delegacia que foi criada para centralizar a investigação de homicídios e que tem feito um trabalho bastante razoável, a taxa de elucidação ficou em 7, 10,9%, 8,2% dos casos. O total de inquéritos transformados em ações penais é muito baixo em relação aos números de homicídios dolosos e tentativas. Nós incluímos, evidentemente, os autos de resistência, porque eles também precisam ser investigados e esclarecidos, né? Continuemos. Se nós observarmos agora, nesse gráfico, flagrantes e inquéritos de homicídios dolosos relatados com autoria à Justiça pela Polícia Civil, nós vamos verificar as taxas ali embaixo, olha, como é que elas são baixas. Cada cor aí é um ano. O azul mais forte é 2009, o seguinte é 2010 e o mais claro 2011. Vocês veem que houve uma melhora na capacidade de esclarecimento desde a criação da Delegacia de Homicídios no Rio de Janeiro. Mas essa melhora, né, nunca conseguiu ultrapassar 14%, 15% de esclarecimento. Esse é o limite, é onde se bate-se no teto. Não se consegue ultrapassar isso, 15%. Por favor. Conclusões da pesquisa sobre os laudos periciais são muito interessantes. A primeira conclusão é que a perícia, que não é autônoma, ela está submetida à instituição policial como um todo, a Polícia Civil, a perícia não foi capaz, nesses casos estudados, de dar base técnica para a autoria, o que significa dizer, o trabalho pericial, né, com todo o investimento que foi feito em tecnologia, em recursos humanos e tudo mais, não foi capaz de determinar a autoria do ponto de vista pericial em nenhum dos casos estudados. Ela só foi capaz de definir a chamada materialidade do homicídio, isto é, vamos dizer, aquilo foi um homicídio intencional, tá? Se deu dessa maneira, mas quanto à autoria ela não foi capaz de chegar a nenhum resultado. A análise de conteúdo dos laudos mostrou que uma das deficiências mais básicas da perícia é a ausência de definições metodológicas claras, tanto nos laudos da perícia criminal quanto nos laudos da perícia médico-legal. Esse fato é amplamente discutido por Alexandre Giovanelli e Grazinoli em livro, quando afirmam que tanto a investigação policial quanto a prática pericial irão se pautar por estereótipos socialmente construídos. Quer dizer, na verdade, prende-se o suspeito de sempre, e não com base em nenhum laudo técnico, né? O aspecto meramente cartorário é predominante nas descrições da perícia. Isso vale tanto para a perícia médico-legal quanto criminal. Quer dizer, é todo um envolvimento e de tempo de trabalho numa dimensão absolutamente secundária, que é, digamos, a parte cartorária do inquérito policial. Em linhas gerais, os resultados obtidos na pesquisa permitem refletir que o modelo pericial da Delegacia de Homicídios pode ser entendido como um modelo mais eficiente de fazer a mesma coisa, ou seja, não há uma mudança de paradigma a partir da criação da equipe de perícia da Delegacia de Homicídios no Rio de Janeiro, que vem fazendo um trabalho bastante razoável, como eu disse. Então, nós temos aí, né, é como se fosse um nó. Nós temos um nó, e esse nó é de muito difícil resolução. Né? Por quê? Porque esse nó está baseado no nosso modelo de inquérito policial. Eu tenho insistido muito sobre esse ponto, porque as pessoas confundem inquérito policial com investigação.
Quem faz a investigação no mundo inteiro é a polícia. A investigação é um trabalho técnico, de produção de provas, de evidências empíricas que possam servir de base para uma acusação. A polícia brasileira, ela não faz só a investigação quando faz. Ela também produz um relatório juridicamente orientado, que é o inquérito policial. Então, ela toma depoimentos dentro da delegacia, depoimentos que são registrados com fé pública, em cartório, sem a presença de contraditório, portanto, sem a presença de qualquer produção de provas opostas àquela, como ocorre em outros países, né? E esse resultado desses depoimentos é realizado no plano do Poder Executivo, porque a polícia pertence ao Poder Executivo. Portanto, o relatório teria que ser um relatório puramente administrativo, técnico, que será depois apropriado com base jurídica nas instâncias do Poder Judiciário. Não é o que acontece. Na verdade, o inquérito policial ele vai ser a única e exclusiva base do esclarecimento do crime, o que significa dizer que todo o trabalho de elucidação está nas costas da Polícia Civil brasileira, né? O Ministério Público vai repetir tudo outra vez, vai repetir toda a tomada de depoimentos para poder dar validade jurídica judicial a eles, né? Já que supostamente a tomada de depoimentos na delegacia não vale nada, né? Repete-se tudo outra vez. Então, isso leva a uma lentidão enorme e a uma burocratização enorme no processo judicial brasileiro, né? E mais, o delegado tem o poder de indiciar, o que significa dizer que ele substitui claramente aquilo que em outros países é feito por um juiz de instrução ou pelo Ministério Público. Então, é muito complicado mexer nisso, porque isso mexe em poder, mexe em relações de força, mexe em relações de poder, né? Que estão ligadas à criação dessa figura ambivalente que é o delegado de polícia. Porque, por um lado, ele é policial, por um lado, ele está fazendo um trabalho que é feito por uma autoridade policial no mundo inteiro, e, por outro lado, ele é bacharel em direito, porque ele tem que fazer um relatório juridicamente orientado, ele já tem que fazer a instrução criminal numa etapa que ainda é administrativa, numa etapa que ainda é prévia, efetivamente, à denúncia e à ação penal. Então, esses são, a meu ver, problemas que exigem uma ampla reforma, apenas, eu falei só do inquérito, evidentemente que há muitos outros pontos importantes a serem modificados, a serem objeto de modernização na Polícia Brasileira, por favor. Aqui nós temos uma correlação entre frequências de vítimas de auto-resistência e pessoas desaparecidas no Rio de Janeiro entre 2003 e 2012. Eu poderia ter atualizado, não tive tempo, nós já temos dados mais atuais, vão até 2014. Mas as duas curvas, elas mantêm essa relação, que é curiosa. Quanto mais diminui homicídios e quanto mais diminui as vítimas de auto-resistência, vai aumentando o número de pessoas desaparecidas. Professor, eu não quero dizer, senador, eu não quero dizer que haja uma correlação aí. O que eu quero dizer é o seguinte: eu suspeito que é necessário estudar as pessoas desaparecidas, que é preciso verificar o que está acontecendo, não é isso? Pois não, senador? Não, a pergunta justamente era essa, que fica claro, esse processo no Rio de Janeiro a gente já tem visto há algum tempo, o aumento de desaparecidos e diminuição de vítimas de auto-resistência. É uma forma de mascarar. Exato. Mas não tem nenhum estudo conclusivo sobre isso. Não há estudo conclusivo, porque apenas agora foi criada a Delegacia dos Desaparecidos. Nós solicitamos pela OAB, Seção do Rio de Janeiro, nós solicitamos acesso aos dados dos desaparecidos para construir uma amostra. Os dados não foram recusados, inclusive com base na lei da informação, foram recusados à OAB sob o pretexto de que se tratava de sigilo. É porque tem essa correlação com auto-resistência, mas tem uma outra de homicídios. Pois houve uma redução de homicídios, no caso e também o eu aumento não do desaparecimento. Mas, na verdade, no caso de homicídios e pessoas desaparecidas, a correlação negativa é mais evidente ainda do que nesse caso. O professor Inácio Cano, eu e outros especialistas lá no Rio, fomos chamados para fazer uma pesquisa para uma organização não governamental
E também nós não conseguimos os dados. Os dados não foram entregues até agora e nós praticamente estamos desistindo de fazer essa pesquisa, que foi, digamos, uma pesquisa que surgiu a partir do caso do pedreiro Amarildo, né? Então, são situações que eu estou chamando aqui a atenção dos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, que é o seguinte: como é que a gente pode ter um diagnóstico, como é que a gente pode ter um diagnóstico que nos permita colocar foco em certas áreas, se os dados são tão fracos, ou então quando os dados são negados, nós não temos acesso a eles, né? Então fica muito complicado. Esse caso das pessoas desaparecidas, nós temos uma única pesquisa que foi feita, muito bem feita, né, sobre a consultoria do professor Glaucio Soares, trabalhou com uma amostra, a meu ver, pequena, a meu ver, pouco consistente nesse caso, e ele chegou a resultados que nós já esperávamos. Quer dizer, a grande maioria dos desaparecidos não tem o mesmo perfil das vítimas de homicídio doloso. Então, supostamente, não são do mesmo caso. Mas eu acho que nós precisaríamos avançar mais, nós precisaríamos verificar não apenas o perfil, a semelhança ou a diferença, o contraste de perfis da vítima, mas também buscar os casos em que há essa semelhança e que representariam 30%, cerca de 30% dos casos. Por favor. Pontos fundamentais da mudança. Nós temos aí já em tramitação no Congresso a proposta do senador Lindenberg Farias. Nós temos várias propostas que podem se complementar. Eu vou apresentar apenas o que eu penso, né? A minha contribuição. Nós temos que deixar a cada estado a decisão sobre a unificação ou não da Polícia Militar e da Polícia Civil. Nós temos que desmilitarizar a Polícia Militar, transformá-la em polícia, porque militar não tem nada a ver com polícia. Militar é para matar, é para guerra, não é para exercer o papel de polícia. Desmilitarizar, mantê-la apenas como uma força, ou então mantê-la apenas como uma força auxiliar, como no passado, dispensada do policiamento ostensivo, que seria feito por uma guarda civil. Acabar com o inquérito policial inquisitorial, substituído por uma investigação técnica preliminar, como em outros países. Caberá ao Ministério Público a tomada escrita de depoimentos com contraditório para decidir ou não pela denúncia. A investigação policial servirá apenas ao Ministério Público e não acompanhará mais o processo, substituída pelas provas técnicas obtidas na investigação e pelos depoimentos colhidos pelo Ministério Público com contraditório. Polícias de ciclo completo, jornada de trabalho integral, perícia técnica autônoma e não subordinada às polícias, carreira única nas polícias, com fim gradual do cargo de delegado de polícia e da exigência de instauração do atual modelo de inquérito policial. Enfrentar também a necessária modernização da justiça criminal, transformando-a num sistema verdadeiramente integrado, porque atualmente é um sistema fracamente integrado, quando se pode falar em sistema. Há especialistas que acham que não se pode nem chamar de sistema, porque simplesmente não há fluxo constante, sistemático, entre as partes do sistema, que seria o sistema. É mais um arquipélago do que um sistema, né? Você tem a Polícia Militar é uma ilha, a Polícia Civil é outra ilha, o Ministério Público é outra ilha, o Judiciário é outra ilha, o Sistema Penitenciário é outra ilha. Por favor. É basicamente essa a minha contribuição. Eu agradeço muito o convite e espero estar à disposição sempre para contribuir a esta comissão.